O mundo gospel das drogas, inclusive das mais pesadas. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje eu gostaria de falar a respeito de alguns fatos sobre o mundo das drogas. Primeiro fato que eu gostaria de explorar é que a Bíblia fala sim a respeito do tema e fala em tons condenatórios. Você já sabia disso? Bom, muitas pessoas dizem que a Bíblia não fala nada a respeito de drogas, inclusive esse é um argumento usado para dizer que a gente não deve fundamentar a nossa vida unicamente nos textos bíblicos, porque existem coisas que são claramente erradas e que não estão descritas na Bíblia como tal. E as pessoas usam muito esse exemplo de que a Bíblia não fala de drogas. Entretanto, esta não é uma leitura correta deste tema à luz da palavra de Deus. É verdade que a Bíblia não fala de drogas de uma forma extensa, vamos pensar assim, na magnitude do problema que a gente tem na nossa sociedade hoje com este tema. Entretanto, a Bíblia não deixa de condenar o uso de drogas de forma clara e explícita. Onde é que a Bíblia condena isso? Bom, Gálatas capítulo 5, versos 19 a 21, fala ali de obras da carne. E ali a Bíblia diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Bom, o que esse texto fala a respeito de drogas? Bom, isso não é muito claro nesta tradução, uma vez que o termo feitiçaria aqui é o termo em grego pharmakeia. E aí você pode entender a correspondência clara com o termo farmácia, e aí você já entende que nós estamos falando de algo muito interessante. Acontece que no mundo antigo, feitiçarias frequentemente eram feitas com o uso de substâncias alucinógenas ou que tiravam as pessoas do seu estado mental natural, bebidas alcoólicas e inclusive drogas, né? Eram administradas às pessoas em rituais de feitiçaria e etc. E ali então as pessoas invocavam demônios e faziam práticas ali carnais, malignas, etc. Então essa é uma forma da Bíblia condenar as drogas usando este termo, pharmakeia, que inclui sim a noção do consumo, uso, administração de substâncias químicas que possam alterar a consciência do ser humano, fazer mal ao seu corpo, a médio e longo prazo e etc. Então aqui nós vemos claramente uma referência bíblica à questão de drogas, né, farmácia, substâncias, etc. E uma condenação como isso sendo uma obra da carne. Algo que, de alguma maneira, alimenta este lado carnal do ser humano. E se não houver arrependimento, conversão e mudança de rumo, isso vai conduzir a pessoa à perdição. E aí, aqui nós então temos esta revelação bíblica a respeito deste tema. Então isso é um fato. A Bíblia fala desse tema e fala em termos condenatórios. Então quando alguém disser por aí que a gente não pode se fiar unicamente no texto bíblico porque não fala de drogas, você pode corrigir essa pessoa usando este argumento bíblico, ok? Além, obviamente, de vários princípios bíblicos aí a respeito da saúde, do não matarás, disso e daquilo, que vão complementar esta revelação e nos deixar claro que tudo aquilo que destrói o nosso corpo, que destrói a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, são obras da carne que devem ser vencidas pela graça de Jesus Cristo. O fato número 2 que eu gostaria de falar sobre o mundo das drogas é que apesar das drogas causarem mal, especialmente a médio e longo prazo, as drogas sim causam prazer, atraem os seres humanos e eles potencializam experiências, sentimentos, sensações, ideias. Existem pessoas que às vezes utilizam-se de certas drogas e têm ideias fantásticas, mirabolantes, e têm os seus sentimentos e sensações potencializados, e acham engraçado, e acham gostoso, gostam dessas sensações, se viciam nessas sensações, e muitas vezes vão pagar caro somente, porém, com o passar do tempo. Elas não sentem os efeitos
mais malignos das drogas, vamos pensar assim, de forma imediata. Então, a pessoa tem que fumar muito, beber muito, usar muita droga para só depois de alguns anos, muitas vezes, sofrer aí as consequências mais drásticas, né, desse tipo de postura. Então é por isso, muitas vezes, que a própria Bíblia fala que pela punição não ser imediata, o coração dos homens está amplamente disposto a dar vazão aos seus desejos pecaminosos, inclusive fazendo mal a si mesmos. O ser humano então está envolvido num mundo de pecado, o ser humano é pecador e as drogas fazem parte desta experiência de pecado. Claro que, por exemplo, como as drogas potencializam sensações, sentimentos, ideias, etc., muitas vezes isso é vivido num contexto de prazer, alegria e coisas boas. É interessante isso, né? Tanto se não fosse assim, ninguém usaria, ninguém pagaria caro, ninguém inclusive estaria disposto a arriscar a sua saúde para viver essas sensações. Então, as drogas, apesar de fazerem mal, podem sim trazer sensações boas. E isso muitas vezes é o gatilho para a pessoa usar, continuar usando e aí depois com o tempo virar o vício. E somente depois com o tempo no vício é que poderão existir as consequências mais indesejáveis aí da pessoa realmente não conseguir parar de usar aquela substância, ficar mal-humorada em abstinência quando não tem e etc. Mas tudo isso está fundamentado no fato de que as drogas atraem os seres humanos pecadores e dão prazer aos seres humanos pecadores. Fato número 3 a respeito desse assunto. A igreja não está imune ao problema das drogas. E existem muitos membros, inclusive líderes da igreja, que já lutaram com o tema das drogas, com as substâncias, etc. E alguns ainda lutam no presente. E a gente não pode fechar os nossos olhos para esta realidade. Fato número 4. Daniela Araújo ou se envolveu ou foi envolvida numa ampla polêmica a respeito desse tema, que envolve a questão do uso do cigarro, da bebida, da maconha, anabolizantes e talvez outras substâncias, e isso gerou uma grande complicação aí no mundo evangélico brasileiro neste momento, né? Então está gerando um debate, então a igreja está por um lado escandalizada, por outro lado está orando por ela e confiando na obra de Deus na vida dela. E aí os debates são os mais amplos possíveis. Existe um debate religioso. A Daniela Araújo, ao usar drogas e depois subir num palco e cantar louvores a Deus, está sendo hipócrita, sim ou não? Ou será que Deus não se preocupa com isso? A espiritualidade de uma pessoa realmente é afetada pelo uso de drogas? Pode usar, não pode usar? A pessoa vai ser condenada, não vai ser? Tem perdão, não tem perdão? Amplos debates religiosos podem ser travados a partir da experiência de Daniela Araújo. Inclusive nesse momento, não estou fazendo um juízo se realmente os relatos correspondem à experiência dela, se ela usa, se não usa, se é viciada, se não é. Não é o meu propósito entrar nesse tipo de questão. Mas o fato é que esta situação, se ela se envolveu ou foi envolvida, está gerando estes amplos debates, né, a respeito deste tema à luz da Bíblia, à luz das doutrinas das várias igrejas, das compreensões de mundo dos cristãos de uma forma geral. E fora do ambiente religioso, isso também gera debates sobre a psicologia disso tudo, né? Daniela Araújo tem uma estrutura familiar, pessoal, para realmente assim aguentar esse baque todo? Por que uma pessoa, inclusive com família cristã, se envolve com isso? Então está faltando aí uma educação, está faltando uma base familiar mais sólida. O que está acontecendo? Debates psicológicos. O que foi que atraiu a Daniela para esse mundo? Então foram esses prazeres. Quem foi que iniciou ela nisso? Foi um namorado? Foi um marido? Foi isso? Foi aquilo? Como é que foi? E como é que psicologicamente isso funciona? Em algum momento dos áudios ela diz que ela necessita, né? Ela está aparentemente envolvida com aquilo, viciada naquilo. Quais são as dimensões psicológicas dessa experiência? E aí podemos falar muito sobre isso, pensar muito sobre isso. Também debates sociais. Para você ter acesso a drogas, então existe
todo um ambiente social em torno disso. Tem gente plantando, tem gente colhendo, tem gente embalando, tem gente transportando, tem gente vendendo, tem amigos e traficantes e coisa e tal oferecendo, e o acesso às drogas ele é muito fácil na nossa sociedade. Se diz que é proibido, mas se você quiser comprar não é difícil de encontrar. E etc. Eu lembro uma vez, por exemplo, em Porto Alegre, eu estava indo pregar numa igreja, e estava fazendo um trabalho de evangelismo naquela igreja, e durante a tarde a gente fazia várias visitas, né? Era uma área carente, e eu me lembro que numa tarde eu entrei ali dentro de uma viela para fazer algumas visitas, e imediatamente fui abordado: você quer droga, você quer isso, você quer aquilo? Eu falei não, que eu era da igreja, estava ali e tal, e as pessoas me deixaram passar, e não aconteceu nada demais comigo. Mas veja, um problema social. Eu tô andando na rua, tem gente me oferecendo. Eu, na época, pastor da igreja, imagine, né, jovens e tal, e pessoas conhecem, qualquer um que quiser usar drogas tem acesso a isso. E também isso gera muitos debates sociais no termo político também. E aí, deveria descriminalizar ou não? Como é que não é? E eu gostaria de falar um pouquinho algumas coisas a respeito deste tema. Seja como for, algumas coisas são claras. Não existe resposta simples para o dilema e o desafio das drogas, e não existe solução rápida e fácil. Nós temos que pensar, nós temos que orar, nós temos que nos envolver, nós temos que nos trabalhar, porque esse é um dilema que alcança a cada um, e eu garanto que não tem ninguém que não tenha um amigo ou amiga, um colega de trabalho, um familiar, alguém que conhece e ama e que está envolvido no mundo das drogas. Simplesmente nós não conhecemos. Todos nós, então, temos que pensar sobre esse tema, orar sobre esse tema, se conscientizar e conscientizar uns aos outros a respeito deste tema. E essa experiência toda na qual a Daniela Araújo foi envolvida deixou isso muito claro dentro de um contexto religioso. Muitas acusações surgiram, muito ódio, muita fofoca, muita crítica, muita condenação. E é disso também que eu gostaria de falar. Essas são as drogas mais pesadas, que eu falei no título do meu vídeo, né? Se a Daniela Araújo tem ou não problema com cigarro, bebida, maconha, anabolizante, cocaína, LSD, crack, heroína, ou sei lá o quê, não sei. Agora entenda que os cristãos têm um problema com ódio, condenação, indiferença, acusação, tripudiar sobre a miséria e problema do outro. Essas são as drogas realmente mais pesadas. Porque vamos pensar que a Daniela Araújo ou qualquer outra pessoa num contexto cristão não tenha uma família ideal, não tenha uma mente ideal, não tenha uma experiência ideal, em algum momento fraqueja e se deixa seduzir por amigos, por pessoas, por substâncias, e experimentando estas substâncias se sente feliz, alegre, dá risada, gosta, e ali se vê de repente envolvida com tráfico, com compra, com venda, com isso, com aquilo. Tudo isso é muito triste. Mas é muito mais triste pessoas que não estão envolvidas com drogas e que agora se sentem no direito de acusar, de condenar, de mandar para o inferno e etc. e tal. Vejam, por mais que a Bíblia condene o uso de drogas, eu comecei falando o meu vídeo que a Bíblia condena. Por mais que a Bíblia assim o faça, a Bíblia oferece esperança àqueles que pecam. Veja que a palavra de Deus diz que realmente as pessoas que não se arrependem dos seus pecados e que estão envolvidas com o pecado, elas vão ser condenadas. Sim, é verdade. Mas muitas pessoas que em algum momento já teve problema sexual, como o texto de Gálatas 5 condena a prostituição, a lascívia, a impureza, e ainda assim essas pessoas foram perdoadas, transformadas e curadas desse problema, e uma pessoa um dia cometeu o adultério, o rei Davi, e nós acreditamos que um dia ele vai estar no céu pela graça de Deus. Então, o fato é, se ele não se arrependesse, ele seria condenado, mas em se arrependendo, ele foi salvo pela graça de Jesus. Então entendam. Se alguém um dia já se envolveu com a feitiçaria, com a farmaqueia, uso, consumo de substâncias aí para alterar o seu estado mental e faz mal ao seu corpo e etc., ok, se a pessoa se arrepender, ela pode estar no céu.
Então, nesse momento, o momento não é de acusação e condenação. O momento é de conscientização e o momento é de oração pela graça e misericórdia de Deus, não só sobre a vida desta pessoa que é famosa, mas sobre a vida de qualquer pessoa que está envolvida com isso. Houve muita crítica em relação à postura do rapaz que vazou os áudios, e muitos disseram que ele foi muito egoísta e puniu ela de uma forma muito severa, revelando a sua intimidade. Outros disseram que essa foi uma atitude desesperada de alguém que ama e que quer ajudar e não consegue ajudar, e de repente toma uma decisão talvez precipitada, talvez não, bem pensada, mas para tentar chacoalhar a pessoa, porque quando isso vem a público, obviamente a pessoa começa a ter que tratar esse problema de uma forma pública, de uma forma mais intensa, de uma forma mais pesada. Eu não vou defender nem condenar a postura da pessoa que vazou os áudios. Eu entendo as críticas e entendo aqueles que tentam ler isso de uma forma mais benévola. Mas o mais importante é entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Claro, não podemos usar a graça como desculpa para o pecado. Então, nesse ponto, há que haver condenação. Há que haver uma revelação de que aquilo é errado. Mas essa condenação e essa revelação não podem triunfar sobre a misericórdia, a oração, o amor, o acolhimento, o desejo do bem ao outro que está com um problema. Eu sou fã da Daniela Araújo? Não. Eu gosto das músicas dela? Não. Mas eu vou questionar a salvação dela em última instância, se ela tem esse problema, se não tem, e se foi correto se revelar isso ou não? Não, eu não vou fazer isso. As drogas mais pesadas são aquelas que nos fazem sentir melhor que os outros. Porque ainda alguém que usa droga, pelo menos ela está tão massacrada com as questões bíblicas, sociais, familiares, psicológicas, mostrando para ela que aquilo é errado, que a pessoa, ela, mais cedo ou mais tarde, ela acaba admitindo que ela errou e pecou. Mas quando eu não uso droga e condeno o outro, eu me sinto no direito de condenar, porque eu não sou como os demais homens ou como as demais Danielas Araújo. E aí, no meu orgulho, na minha arrogância, na minha presunção, eu estou envenenado de drogas mais pesadas. As drogas da condenação de quem Cristo morreu para salvar. E essa não deve ser a nossa postura, nem em relação a Daniela Araújo, nem em relação a nenhuma pessoa que tem o problema das drogas. Muitas pessoas sabem, eu usei drogas por muitos anos, e hoje já vai fazer aí 11, 12 anos que eu não mais fumo, não mais bebo, não mais uso nenhuma substância que é considerada droga. Talvez a não ser sal e açúcar. E nesse ponto também talvez eu tenha que melhorar bastante, né? Todos nós usamos substâncias que nos fazem mal. Pelo que a gente come, pelo que a gente bebe, o ar que a gente respira. Não são puros e perfeitos. Todos nós somos pecadores, mesmo que a gente não use drogas. E nós não devemos condenar as pessoas em última instância. Nós condenamos o erro. Usar drogas não é bom. Não é o que Deus quer. Não é o melhor caminho. Se não houver arrependimento, a gente entende que a pessoa que usa drogas está envolvida em uma ampla situação de desrespeito a Deus, ao próximo, a si mesmo, vício, pecado. Sim, é verdade. Se não houver arrependimento, haverá condenação. Mas Jesus não veio morrer para condenar o mundo já estava condenado. Ele veio morrer para salvar. E ele veio morrer por gente doente, por gente errada, por gente hipócrita, por gente viciada. Inclusive nas drogas mais pesadas, que aqui eu estou descrevendo não como maconha e cocaína e tal. Eu estou descrevendo como hipocrisia, condenação, maldade, justiça própria, legalismo, tripudiar sobre o problema do outro. Essas realmente são as drogas mais pesadas.